Imagine por um momento viver em uma época onde Israel estava preso sob o domínio de inimigos poderosos, e cada dia era um desafio para manter a fé e a esperança viva. É nesse cenário que surge a história de um homem que, desde o ventre materno, foi escolhido por Deus para cumprir um propósito extraordinário: Sansão. Antes de mergulharmos nessa narrativa fascinante, já deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível de coragem, fé e força divina. Sansão não era apenas um homem comum. Ele nasceu em uma família de Israel sob circunstâncias extraordinárias, quando seu pai, Manoá, e sua mãe viviam uma vida de oração e expectativa. A esposa de Manoá era estéril. Um detalhe que torna o nascimento de Sansão ainda mais milagroso, porque Deus ouviu suas súplicas e enviou um anjo com uma mensagem que mudaria para sempre o destino dessa família e do povo de Israel. O anjo anunciou que ela daria à luz um filho, e que ele seria nazireu desde o nascimento, consagrado a Deus, separado para um propósito divino. Este era um homem que não deveria cortar o cabelo, tocar em coisas impuras ou consumir vinho, pois sua força não viria apenas de seu corpo, mas de sua obediência e dedicação a Deus. É fascinante pensar que, mesmo antes de nascer, Sansão já carregava em si um chamado celestial. A expectativa e a ansiedade de seus pais refletiam o quão extraordinário seria seu destino, mas também o quão grande seria o desafio que enfrentaria. A promessa divina era clara. Sansão traria libertação e força em um tempo de grande opressão, tornando-se um instrumento vivo da vontade de Deus. E é justamente essa preparação para o extraordinário que marca o início de sua história, nos lembrando de que Deus age em detalhes aparentemente pequenos para cumprir planos gigantescos. Ao refletir sobre o nascimento de Sansão, percebemos que Deus escolhe seus instrumentos de maneira única, muitas vezes em situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. O milagre da concepção e o aviso do anjo mostram que Sansão foi destinado para algo muito maior do que qualquer expectativa humana. É como se cada elemento da história, a esterilidade de sua mãe, a visita angelical, o voto de Nazireu, fosse cuidadosamente orquestrado para revelar um homem que seria lembrado por sua força, coragem e dedicação ao propósito divino. E à medida que avançamos nessa narrativa, vamos descobrir que Sansão não só carregava força física extraordinária, mas também o peso de responsabilidades espirituais que definiriam seu caminho e o futuro do povo de Israel. Mas antes de continuarmos para a próxima parte de sua história, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada do homem escolhido por Deus. À medida que Sansão crescia, os sinais de que ele era um escolhido por Deus se tornavam cada vez mais evidentes. Desde criança, ele demonstrava uma força incomum, uma energia que não podia ser explicada apenas pelo corpo físico. Mas sua história não era apenas sobre músculos e feitos extraordinários. Era também sobre fé, disciplina e o cumprimento de um propósito divino. Sua mãe, guiada pelas instruções do anjo, continuava a cuidar dele com devoção, lembrando-o sempre de que sua força vinha do Senhor e que cada ato deveria refletir a consagração que Deus havia determinado para ele. Sansão cresceu em meio a um povo oprimido pelos filisteus, que exerciam um controle rígido sobre Israel, impondo leis severas e explorando os cidadãos. Era um tempo de medo e incerteza, mas também de oportunidade para um líder surgir. Sansão, mesmo jovem, já carregava nos olhos o brilho de alguém destinado a grandes feitos. A cada dia, ele enfrentava situações que testavam sua força, sua coragem e sua fé. Pequenos atos de injustiça que poderiam ter sido ignorados eram, para ele, convites de Deus para agir com determinação e proteger seu povo. É impressionante como, desde cedo, Sansão foi colocado em circunstâncias que moldariam sua personalidade e fortaleceriam seu caráter. Ele não era apenas um homem de força física, mas também um instrumento de Deus, preparado para cumprir um propósito que ia muito além do que qualquer humano poderia imaginar. Sua infância nos lembra de que o chamado de Deus frequentemente se manifesta em meio a desafios, e que aqueles que são escolhidos devem aprender a ouvir, obedecer e confiar plenamente no plano divino. Cada experiência, cada teste e cada momento de dificuldade fazia parte de um processo divino de preparação.
ensinando a Sansão que sua força não era apenas para conquistas pessoais, mas para proteger, libertar e servir a um povo inteiro. Enquanto o jovem Sansão se desenvolvia, os vizinhos e inimigos já começavam a notar algo extraordinário nele, algo que ia além da força física. A presença de Deus em sua vida era evidente, mesmo que ainda não compreendessem totalmente. Ele estava destinado a se tornar uma figura central na história de Israel, um líder que mudaria o destino de seu povo. Mas para que isso acontecesse, Sansão precisaria permanecer fiel ao chamado desde o ventre materno, resistindo às tentações e entendendo que sua força verdadeira vinha da obediência e do relacionamento com Deus. Cada momento da infância de Sansão nos mostra que os grandes líderes muitas vezes começam de maneira silenciosa, em ambientes humildes, mas com um propósito claramente traçado pelo Senhor. E enquanto avançamos para os próximos capítulos, vamos ver como sua juventude, marcada por sinais de força e determinação, o prepara para enfrentar os desafios que moldariam não apenas sua vida, mas a história de Israel inteira. Ao entrar na juventude, Sansão começou a perceber o peso de seu chamado. A força que Deus havia concedido a ele não era apenas física, mas também espiritual, destinada a cumprir um propósito maior do que qualquer desejo pessoal. Os filisteus continuavam a oprimir Israel, e a cada injustiça cometida contra seu povo, Sansão sentia em seu coração o chamado para agir. Foi nessa fase da vida que surgiram os primeiros sinais públicos de sua força extraordinária, momentos que marcariam o início de sua fama e também os desafios que enfrentaria como um homem escolhido por Deus. Em uma das passagens mais conhecidas, Sansão derrotou sozinho um leão com suas próprias mãos. Um ato que não apenas impressionou, mas também simbolizou a presença divina agindo através dele. Cada feito demonstrava que ele não era apenas um jovem forte, mas um instrumento vivo da vontade de Deus, preparado para libertar seu povo da opressão. Mas com grandes dons vem grandes responsabilidades. E Sansão começou a experimentar as tentações do mundo ao seu redor. Apesar de sua força, ele precisava aprender que obedecer às instruções divinas era tão importante quanto qualquer batalha física. Suas escolhas pessoais, amizades e relacionamentos começavam a moldar não apenas sua reputação, mas também o cumprimento do plano de Deus. Ao mesmo tempo, os líderes filisteus começaram a perceber que Sansão representava uma ameaça real, e isso levou a um aumento na tensão e no perigo ao seu redor. Cada confronto que ele enfrentava era, em essência, um teste de sua fé e fidelidade ao chamado divino. Sansão não lutava apenas por vingança ou glória pessoal. Ele lutava como representante de Deus, protegendo seu povo e cumprindo a missão que lhe havia sido confiada desde o ventre de sua mãe. Essa fase de sua vida nos ensina que os chamados de Deus muitas vezes se manifestam em meio a desafios, escolhas difíceis e confrontos inevitáveis, e que a verdadeira força não está apenas no físico, mas na coragem de cumprir o propósito divino mesmo sob pressão. Além disso, Sansão começou a se tornar uma inspiração para seu povo, que via nele um sinal de esperança em meio à opressão. Sua presença lembrava que Deus estava no controle, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Ao narrarmos os feitos de Sansão, vemos que cada ato heróico é também uma lição espiritual, um convite para refletirmos sobre como Deus nos chama a agir em nossas próprias vidas, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis. E à medida que avançamos para o capítulo final de sua história, vamos testemunhar como Sansão, o homem escolhido desde o nascimento, enfrentará os maiores desafios de sua vida, mostrando que fé, força e propósito caminham juntos. Mas antes, lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar esta história incrível, pois o exemplo de Sansão é algo que todos devem conhecer e se inspirar. À medida que Sansão avançava em sua vida adulta, ele enfrentou os maiores desafios de seu chamado. Sua força continuava a ser extraordinária, mas agora os perigos se intensificavam, e os filisteus, cada vez mais temerosos de seu poder, elaboravam estratégias para detê-lo. Sansão passou a lidar não apenas com inimigos externos, mas também com suas próprias escolhas e fraquezas humanas, aprendendo da maneira mais difícil que a força física sem obediência e discernimento espiritual poderia ser limitada. Mesmo diante dessas adversidades, cada batalha e cada ato de coragem revelava que Deus estava no controle,
usando Sansão para demonstrar que sua força se manifesta através daqueles que confiam e obedecem. Uma das passagens mais marcantes é quando, mesmo traído por suas próprias fraquezas, Sansão encontra redenção ao clamar a Deus, mostrando que o perdão e a restauração divina estão sempre disponíveis. Esse momento final da vida de Sansão é um poderoso lembrete de que os escolhidos por Deus não estão isentos de falhas, mas que Ele transforma erros em lições e oportunidades para manifestar seu poder e propósito. O legado de Sansão não é apenas medido pelos feitos físicos ou pelas vitórias sobre os inimigos, mas também pela fé inabalável, pela coragem em face da adversidade e pela dedicação ao chamado que recebeu desde o nascimento. Sua história inspira a refletir sobre como cada um de nós pode ser um instrumento de Deus, mesmo quando enfrentamos fraquezas, dúvidas ou situações impossíveis. Sansão nos ensina que grandes dons vêm acompanhados de grandes responsabilidades e que a verdadeira força é fruto da união entre obediência, fé e propósito divino. Ao encerrarmos esta narrativa, percebemos que a vida de Sansão, marcada por milagres, desafios e redenção, é um convite para todos nós vivermos de acordo com os propósitos que Deus nos confiou, confiando que Ele nos sustentará em cada passo do caminho. E assim, a história do homem escolhido por Deus termina, mas seu legado permanece vivo em cada ensinamento que podemos aplicar em nossas vidas. Coragem, fé e dedicação. Antes de finalizar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esta história incrível, para que mais pessoas conheçam o poder e o propósito de Deus manifestados na vida de Sansão. Cada gesto, cada escolha e cada ato de fé podem transformar vidas, assim como a história de Sansão nos transforma e nos inspira até hoje.